Pessoal, beleza? Então resolvi fazer mais um vídeo agora do Logan, agora principalmente para falar sobre o consumo dele em estrada com álcool, consumo e a performance dele com álcool, né? Com etanol no tanque. Ele hoje está com 4.732 quilômetros. Em breve eu vou fazer um vídeo quando ele girar os 5.000. Então, eu tive uma grata surpresa agora. Viajei cerca de 600 quilômetros aqui dentro do meu próprio estado, por várias cidades do interior. E eu achei o funcionamento dele com álcool muito bom. Eu fiquei muito surpreso principalmente com o consumo e a diferença no desempenho. Isso foi talvez a característica mais marcante. Enquanto em janeiro eu fiz uma viagem com o carro com gasolina, eu sentia que às vezes ele em determinados aclives, né, em subidas, né, ele tinha que reduzir marchas com mais frequência. Com o álcool isso já não ocorre. Ele consegue manter a mesma marcha e ir ganhando velocidade conforme você vai acionando o acelerador sem precisar reduzir a marcha. Eu achei isso uma característica muito boa quando ele funciona com o álcool, que tem realmente uma diferença que eu até considero grande, né, de potência entre álcool e gasolina. Ele ganha 8 cavalos com álcool e 1 quilo de torque a mais. E também é muito evidente a regularidade conforme esse torque chega, né? É uma linha muito mais plana do que com gasolina. O torque dele entra bem antes, você percebe isso, a força, né, maior. Então eu fiquei muito surpreso. Eu usei ele na base aí dos seus 40% em estradas grandes, né, estradas em autoestradas. Assim, aproximadamente mais uns 40% aí em estradas de circuito bem travado e 10% estrada de terra, 10% cidade. E o que eu posso dizer disso? O desempenho dele em autoestrada, né, que foi na BR-040 e na Dutra, eu achei muito adequado, muito bom, até foi uma surpresa muito boa, porque eu não esperava que eu fosse gostar, né, dessa forma, né, me surpreender tanto. E o consumo nessa condição foi muito interessante. Foi BR-040, foi o Arco Metropolitano e Dutra. E depois BR-040 no final, que eu também tive que usar. Nesses casos, em autoestrada, o consumo dele chegou a 13 quilômetros por litro de álcool. Isso andando a 110 quilômetros por hora e com o ar-condicionado acionado. O que isso quer dizer? Para mim uma coisa fantástica, porque esse carro ele não tem um motor atual. Eu sou sincero, esse motor ele nasceu no Renault 19 no início da década de 90. Ou seja, um motor aí com seus 25 anos, né? Aproximadamente, eu não me recordo em qual ano exato o Renault 19 foi lançado aqui para o Brasil. Mas já tem uma idade bastante alta. E com os aperfeiçoamentos que eles fizeram em 2012, né, esse motor ele recebeu uma atualização meio que forte naquela época. Ele realmente melhorou muito no consumo. E esse consumo com álcool na estrada realmente para mim é fantástico para um motor 1.6, 8 válvulas de uma concepção tão antiga. É válido dizer também que a 110 km por hora ele está a cerca dos seus 2.900 giros, entre 2.900 e 3.000 giros. E você não sente, isso que eu acho engraçado e ruim ao mesmo tempo, né? Porque como esse carro ele não tem um piloto automático, não tem um controlador de velocidade também, eu preferiria um piloto automático, que na estrada realmente é uma ajuda muito grande. Mas enfim, você acaba às vezes se excedendo sem perceber, porque você não sente ele ganhando velocidade. Às vezes quando você vai ver, você já está a 130 km por hora. Então isso não é uma característica das melhores. Mas voltando ao consumo, né? E depois, quando eu usei ele nas estradas vicinais que eu precisei usar para chegar onde eu queria, porque eu queria visitar, foram 4
quatro ou cinco cidades do interior do estado do Rio. A velocidade média caiu, obviamente, o circuito travado, muito quebra-molas. Ele ainda assim, isso misturado com umas partes de cidade que eu tive que entrar e tal, trânsito mais pesado, depois trânsito na volta quando eu cheguei na capital novamente, o consumo dele caiu para 11,3 quilômetros por litro dentro desse contexto, né? Um pouco de autoestrada, as estradas vicinais e a cidade. Ou seja, ainda assim um consumo muito bom. Eu acredito nisso, eu creio nisso, né? Realmente para mim foi uma surpresa muito grande. Apesar que quando eu usei ele com gasolina em janeiro, em condições semelhantes, ele chegou a fazer quase que 16 quilômetros por litro de gasolina na estrada. Então, realmente é um carro muito econômico. É um carro muito econômico que eu não esperava. Até porque dessa vez que eu estou usando ele com álcool, esse percurso todos que eu fiz, eu comecei a evitar usar o modo manual, que eu queria ganhar maior confiança no modo automático. No início, eu sou sincero, né? Logo que eu peguei o carro, eu tinha às vezes um pouco de medo em kickdown, essas coisas assim. Mas agora eu perdi esse medo. Então eu uso ele praticamente o tempo inteiro no modo automático. Nesse momento ele está sendo usado muito no modo automático direto. E essa viagem foi toda no modo automático. Então, na teoria, diria que ele teria que ter bebido bem mais por conta disso. E não. Ele trocou. É como se ele tivesse uma. Vamos botar aí uma. Entre aspas, né? Uma telepatia. Ele sabia, principalmente na hora que eu entrava nas estradas travadas, tipo RJ137, RJ145, tem aquelas curvas fechadas, eu freava, ele já sabia que tinha que engrenar duas marchas mais baixas para me fazer freio motor e dar tração nas rodas, né? Na hora que eu fosse entrar na curva. E ele conseguiu, ele tinha entre essa telepatia, né, de entender isso, né? Eu achei isso muito legal, porque realmente me facilitou, né? Aí eu não precisei entrar no modo manual e logo depois que eu entrava novamente na reta, né, já tava, ele ia ganhar velocidade novamente no acelerador e soltava logo as duas marchas seguintes e eu seguia caminho. Então isso é uma característica muito boa. Aí, antigamente eu tinha às vezes, eu ficava meio chateado porque você entrar na descida, ele segurava por conta do freio motor, né? Isso no modo automático. Agora já não está ocorrendo como ocorria antes, ele já se acostumou a mim. Então ele percebe, você entra na descida, se eu não acelerar, ele sabe que eu estou precisando muito do freio motor. Então ele mantém o freio motor, ele mantém a marcha presa. No momento que eu só dou uma encostadinha no acelerador bem de leve, ele já solta as marchas seguintes para que o motor trabalhe solto e ganhe velocidade. Então eu achei isso fantástico, né? Eu achei isso muito bom. E o carro está cada vez me surpreendendo mais positivamente. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse carro. Uma outra coisa que eu gostei muito, que eu tive que usar nessa viagem, eu tinha feito o percurso todo, só que eu cheguei num determinado momento que eu precisei de ajuda de um sistema do carro, que é o GPS. Isso é uma coisa que eu nunca usei em carro nenhum, nunca gostei disso. Vou ser sincero, que eu particularmente nunca gostei disso. Deixa eu tirar aqui o som. E me impressionou pela precisão e também ele me dá um monte de pontos, né? Um monte de coisas assim. Deixa eu ver se eu mostro ele aqui para vocês. Só abrir ele aqui. Me impressionou pela precisão dele quanto às estradas, radares. Mesmo depois que eu fiz o percurso, em cada radar que ele achava, ele ia me avisando. Então isso foi uma ajuda muito grande. Inclusive pontos de interesse ele me dá. Tá vendo? Aqui eu não sei se ele vai estar aparecendo. Ó, agora está aparecendo. Você pode botar uma pesquisa personalizada na cidade. Ó, quer ver? Ó, Rio de Janeiro. Aí ele vai achar várias coisas, ó, de acomodação, aeroporto, parte de automóveis, né? Tudo muito, muito prático realmente. Uma coisa que eu nunca dei valor num carro, que é isso. Eu gostei. Realmente foi de grande ajuda agora nessa viagem. Até uma estrada que eu não esperava que ele fosse achar, que era um mirante que eu queria ir em Rio das Flores, ele conseguiu achar. E era uma estrada de terra no fim do mundo, mas ele conseguiu achar.
Então isso para mim foi uma surpresa muito grande e muito boa, principalmente velocidade do funcionamento, né? E como ele conseguiu encontrar. Enfim, gente, então eu gostei muito do desempenho. Foi uma surpresa muito boa, principalmente quanto ao consumo e quanto à força disponível. Até mesmo às vezes em ultrapassagem, eu queria dar o kick down, aí eu chegava a metade do acelerador e já estava com força suficiente para ultrapassar. Isso para mim foi é muito bom você saber que tem isso, né? Claro que eu não vou estar falando que isso é um carro de 200 cavalos, né? Fodástico, que vai sair voando. Não, não é. Mas a realidade pro motor dele, para a idade do motor que ele tem, o peso que ele carrega, é muito bom o desempenho e principalmente a economia de combustível. E eu diria até, eu arriscaria dizer até, que é melhor viajar com esse carro com álcool do que com gasolina. Apesar de você ter uma autonomia muito maior com a gasolina, a diferença de desempenho, principalmente se você for trabalhar com carro cheio, nesse caso como eu agora dessa viagem que eu fiz com álcool, eu estava com o carro com 4 pessoas, né? O carro estava cheio, com a mala cheia. Então é muito melhor você trabalhar com álcool por segurança e até mesmo pelo torque a mais que ele tem. E o funcionamento mesmo que é muito melhor com o álcool, né? Em questão de desempenho. E a diferença assim, de consumo, quando você for pesar os 30%, né, da diferença, ele praticamente se equivale, então vale a pena. Só na cidade é que eu não gosto tanto do consumo, que ele cai para em torno de 9,5 a 10 km por litro com álcool, que eu também não acho ruim. Mas não é um consumo muito tão bom. Aí vale mais a pena a gasolina, que ela dá uma autonomia maior. E normalmente na cidade você não precisa tanto de força, né, o tempo inteiro. Você precisa só de agilidade às vezes para você fazer uma ultrapassagem, algo do gênero, né? E mais uma vez eu tive que usar ele em estradas de terra, exatamente de Rio das Flores. E novamente eu tive que parar o carro porque a estrada só cabia um carro e por o carro que estava descendo passar. Aí fiquei parado na subida. Para evitar que ele tivesse um desgaste grande da embreagem e também para que saísse com mais suavidade, não ficasse patinando em falso, né? Porque ele ia distracionar naturalmente. O que eu fiz novamente e ele aceitou. Eu joguei ele pro drive, botei ele aqui na opção manual e joguei a segunda marcha e saí com a segunda marcha e ele aceitou. Ele deu aquela queimada básica, né, de embreagem, mas depois saiu sem perder tração e manteve a força. Outra característica que eu quero dizer, aí tive que pegar a RJ151, né, para voltar. E nessa RJ151 tem uma parte dela que está muito boa. Não está excelente, mas está muito boa. Mas tem uma parte dela que asfaltaram. Eu não sei como dizer isso a vocês. Imaginem uma estrada muito esburacada, né? Muito acabada, com aquele solo todo rachado e tipo um monte de copo no chão, né? Um monte de buraco redondo no chão. A estrada era assim. Aí asfaltaram ela por cima. Tudo bem, só que o problema é que esse asfalto novo ele também já está cedendo. Então já está aparecendo aquelas ondulações. Ela está ficando toda ondulada. E praticamente no final dela todo é assim, dessa maneira. E aí eu pude observar o conforto de marcha do carro, porque eu mantive uma velocidade aí dos seus 100, 110 quilômetros, só quando entrava em perímetro urbano que eu tinha que realmente reduzir, né, obviamente. Mas nos períodos que não tinham nada eu podia puxar melhor com o carro, né? E o carro conseguiu isolar muito bem esses buracos. Nenhuma batida interna, nenhum componente desses de plástico se batendo, fazendo barulho chato, né? Que é comum, né? E muito suave, de não dar percepção. Os bancos também são macios, né? E mesmo nas curvas, que normalmente, num caso desses que você vai vibrando o tempo inteiro, né? Pulando o tempo inteiro, o carro fosse escapar de traseira, não escapou. Ele conseguiu manter bem o chão firme, né? Então eu achei também isso uma característica muito boa. Então, enfim, espero ter ajudado vocês mais nesse vídeo, né? A KXR continua me conquistando cada vez mais. Eu tenho gostado demais desse carro. É um carro que é uma surpresa para mim. Tô sendo bem sério. Eu já havia tido uma surpresa com o meu primeiro Logan, né? O Logan 1000, né? O Authentic que eu tive, porque ele era bem fortinho para um carro 1000. E eu gostava muito do carro. E esse daqui tá vindo me deixando mais ainda surpreso positivamente.
E eu acredito que há muita gente isso também esteja acontecendo, porque eu tenho visto um número de Logans, infelizmente da mesma cor que o meu. Eu queria que esse carro fosse azul, vermelho, mas não tem, né? Não tinha na época. E a quantidade de Logans brancos dessa versão que você vê pelas calotas é enorme aqui no Rio de Janeiro. É muito Logan, muito Sandero. Tem saído muito porque realmente o custo-benefício desses carros é muito bom. A dirigibilidade deles é muito boa, principalmente isso. E ele não fica nada a dever aos outros carros. Nada mesmo. Muita gente até me fala do Palio, né, que é o carro que mais está vendendo. Tem até um aqui na frente que é o que eu dei pro meu pai. O Palio, o Siena e tal, que no interior eu encontrei muitos desses carros, né? Mas não tem comparação. Até porque a base da linha Fiat toda, eu sei que eu tô falando uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, mas a base da linha Fiat inteira, a exceção do Fiat 500 e do Fremont, é o Palio de primeira geração, o Palio 96. Muita gente não sabe que a base do Punto brasileiro, a base do Punto europeu era o Corsa 2. Era compartilhada com era Fiat Powertrain e a General Motors, né? Com a Opel. Mas aqui no Brasil eles adaptaram a plataforma. Aí misturaram com a plataforma do Palio. A plataforma do Uno é baseada na do Palio 96. A plataforma do novo Palio é baseada na plataforma do Palio 96. Do Gran Siena a mesma coisa, que o Gran Siena nada mais é que o sedã do Palio atual, do Palio novo. O Linha é outro desse fruto, que é uma versão esticada do Punto, que nada mais é que uma plataforma do Palio. E a ideia também é outra plataforma que era própria europeia, tinha toda uma característica própria e foi transformada no Brasil para trabalhar em cima da plataforma do Palio 1, do Palio 96. Então, é meio chato isso, né? Mas enfim, tô falando demais de uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo. Mas é um carro muito bom e eu tenho visto que muita gente tem comprado aqui no Rio de Janeiro a linha Logan em Sandero e o próprio Duster também. Então, vale a pena. O consumo, principalmente com álcool nesse 1.6, o K7M de 8 válvulas, é muito surpreendente, principalmente em estrada. O desempenho é ótimo para um carro 1.6 de 8 válvulas, é ótimo. Você não sente falta de força em momento algum, você ultrapassa com segurança. Em subidas mesmo, eu peguei Serra das Araras, teve uma hora que eu tive que reduzir para os 50 km por conta de um radar. Ele retomou na quinta marcha, retomou rápido, quando eu fui ver já estava nos 80, que era o limite daquele trecho da estrada. Então vale muito a pena, tá? Eu sei, eu tô odiando o mercado como está no momento, que os valores estão cada vez ficando mais absurdos dos carros, mas esse ainda é um dos poucos carros que ainda conseguem valer o quanto custam. Ele tem um custo-benefício excelente e é um carrinho muito bom. A única coisa que eu tenho que reclamar da Renault é que ela tinha que botar era um ajuste de distância no volante e um controle de tração e estabilidade seria bom, e um banco que abaixe mais. Isso para mim é uma coisa que me afeta um pouco. Eu tenho 1,90 m. Mas de resto é um ótimo carro. E ele funcionando com álcool é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. Vale a pena. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem aí embaixo. Deem aquele like, por favor. E conforme o tempo eu vou respondendo aí vocês, tá bom? E até mesmo se vocês quiserem, vão testar esses carros nas suas cidades. Tem Logan ZR já, Logan Sandero ZR em um monte de lugar. Tem na Unidas para alugar, se vocês tiverem uma dúvida maior se querem comprar. Aluguem o carro por uma semana para poderem sentir o que eu falo, entendeu? É isso então, tá bom, pessoal? Em breve vamos ter aí o vídeo dos 5.000 quilômetros desse Logan, que está perto de acontecer. E também vamos ter o vídeo desse Palio que está aqui na frente. Esse Palio ele tem um ano, ele é ano 2014, o modelo 2015 é um Fire. Ele vai fazer 20.000 quilômetros em breve. Ele está com 17.000. Quando ele fizer 20.000 quilômetros eu vou fazer um vídeo dele para a gente falar a respeito dele. Tá bom, gente? Então é isso. Valeu, pessoal.